Olá, gente, muito boa noite. Estamos chegando aqui para o nosso culto de domingo, como temos feito já há vários meses, no que chamamos carinhosamente de o Ninho da Fênix, um lugar de renascimento, um lugar seguro, um lugar ainda que virtual, porém feito de gente de carne e osso, de gente real. E eu quero que você se sinta muito bem-vindo nesse espaço. E hoje, além de culto, como sempre fazemos, nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor, que foi instituída pelo próprio Cristo. O texto vai dizer que naquela mesma noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele tomou o cálice e os distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós. Tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E desde então, a igreja, ao longo dos séculos, celebra esta ceia. Esta ceia para nós que não é apenas um memorial, não é apenas uma cerimônia ritualística, é mais do que isso, porque representa a nossa disposição de repartir nossa vida com aqueles que estão à nossa volta. E eu quero lhe convidar a se preparar. Se você ainda não preparou os elementos usados na celebração eucarística, tradicionalmente é o pão e o vinho, ou o suco de uva. Se você tem esses elementos aí às mãos, deixem-os preparados, porque depois dos louvores, da reflexão na palavra, nós estaremos juntos, tomando nosso lugar à mesa do Senhor. Todos, indistintamente, todos são bem-vindos. Mas como todo culto que se preze, a gente começa orando, invocando a doce presença de Deus. Vem comigo, onde quer que você esteja, não importa o fuso horário em que esteja, ou se de repente você vai assistir não ao vivo, mas depois que nós disponibilizarmos esta live no nosso feed, não importa. Eu quero que você se una a nós agora, neste momento de oração. Pai, nós te damos graças mais uma vez por nos permitir o privilégio de estarmos juntos, apesar da distância. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença que possa haver entre nós. O que nos une, o que torna possível a comunhão de pessoas tão distintas, tão diferentes, em sua origem, em sua geografia, em sua etnia, em sua orientação sexual, ou qualquer que seja a distinção, o que torna possível esta comunhão é a tua presença, Senhor. É a presença do teu Espírito que nos foi prometido e que está entre nós e que promove entre nós mais do que meramente união. Unidade no Espírito. Pedimos que este Espírito divino, santo, esteja a conduzir este momento de culto que oferecemos a Ti, Senhor. Apesar de nossas fraquezas, limitações, apesar de nossas contradições, o Senhor recebe nossa oferta, nosso culto, porque ele é feito não em nosso próprio nome, não com base em nossos méritos, mas é no nome de teu precioso Filho Jesus. E é neste nome que oramos. Amém e amém. Eu gostaria também de pedir que você nos ajudasse a alcançar o maior número de pessoas, mesmo porque o assunto que vamos trazer hoje
É um assunto importante demais. Se eu fosse você, eu não saía daí, não me distraía com nada. Mas me ajude a alavancar essa audiência. É só você clicar aí no aviãozinho que está no rodapé da transmissão e enviar o convite para todos os seus contatos. Vamos louvar a Deus? Você sabe que Jesus nunca disse que seria fácil, né? Ele não prometeu moleza para ninguém. Mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa canção fala um pouco disso. Se fosse mais fácil e a vida bem mais simples e a dor não fosse parte de nós. Há dias em que sinto que nada vai dar certo e a realidade dói. És real pra mim, sei que posso confiar, mesmo quando dói, tristeza me corrói e tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma. Amado da minha alma, amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma. Amado da minha alma, não vou me preocupar mais, pois sei que tu me tens bem na palma de tuas mãos. E a cada momento, tudo à minha volta colabora para o bem. És real pra mim, sei que posso confiar, mesmo quando dói, tristeza me corrói, tudo desmorona ao meu redor. Tudo que parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Mesmo quando dói, tristeza me corrói, tudo desmorona. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma. Amado da minha alma, amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma. Amado da minha alma, e eu correrei pros teus braços de amor e te louvarei por tudo que és, Senhor. E eu correrei pros teus braços de amor e te louvarei por tudo que és, Senhor. Mesmo quando dói, tristeza me corrói e tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma. Amado da minha alma, amado da minha alma, todo meu ser restaura,
força e me acalma, amado da minha alma. Há uma canção que eu já não canto há algum tempo e que fala sobre o enxergar Cristo em tudo, desde o momento em que nos levantamos até o momento em que nos preparamos para dormir. Ele está conosco, queridos. Ele não desiste de nós. Que ao me levantar, ao amanhecer, vá à minha frente, seja o meu prazer. E ao acordar, que os olhos meus possam ver o mundo através do seu. E enquanto espero que meu coração venha a ser sincero em tudo que sente, e quando ouvir minha intuição, eu quero sentir que está presente, que está presente, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Que ao caminhar seja a sua mão que me aponte o norte, me dê direção, e ao descansar seja o seu sopro o que renove minha inspiração, minha inspiração, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Que o seu amor não caiba em mim, seja o bastante, seja o bastante para transbordar para além de mim, a cada instante, a cada instante. Que o seu amor não caiba em mim, seja o bastante, seja o bastante
para além de mim, a cada instante, acima e abaixo, por todos os lados, por dentro e por fora. Cristo seja tudo, acima e abaixo, por todos os lados, no eterno agora. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Oh, 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 oh. Cristo seja tudo em mim. Gente, eu quero nesta noite compartilhar com vocês uma reflexão acerca do que eu chamo de religiosidade de fachada. Você sabe que se houve um pecado em que Jesus se concentrou em atacar com veemência, foi justamente o pecado da hipocrisia. Você não vai encontrar Jesus destratando uma prostituta, por exemplo, chamando-a de pecadora, ameaçando-a com o inferno. Jesus nunca fez isso. Aliás, ele era chamado pelos religiosos da época de amigo de pecadores. E quem assim o chamava tinha como objetivo descredibilizá-lo, porque ele se fazia acompanhar justamente daqueles que eram desprezados pelos religiosos. Pois veja o que vai dizer o Evangelho de Jesus segundo São Marcos, no capítulo de número 7. Se você tem aí a sua Bíblia e gostaria de me acompanhar, São Marcos capítulo 7, a partir do primeiro verso, diz assim: Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Parecia até um toque de higiene, porque eles não se contentavam em lavar as mãos uma única vez antes da refeição. Eles lavavam várias vezes. E não era por uma questão higiênica, antes fosse. Era por conta de uma tradição religiosa, de um preceito religioso. E o texto prossegue dizendo: quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. Quer dizer, não bastava lavar as mãos, eles tinham que se banhar quando eles saíam à rua. E muitas outras tradições há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Até aqui, nenhum problema, se nós considerarmos a questão higiênica. A questão não é essa. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Qual era o objetivo dos fariseus com esta pergunta?
O objetivo era um só: colocar Jesus numa saia justa, descredibilizá-lo, mostrar a todos que Jesus não era o bom mestre que parecia ser, porque ele simplesmente não se importava com estas questiúnculas. Jesus nunca cobrou isso dos discípulos. Respondeu-lhes Jesus, verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, preceitos de homens. Você já parou para se perguntar o quanto de preceitos humanos nós observamos achando que são mandamentos de Deus? Quantas coisas desnecessárias que só acarretam um peso extra. No caso aqui, se tratava de uma tradição de lavar as mãos várias vezes antes das refeições. Mas e hoje? Quais são os preceitos humanos que nós observamos sem questionar? Porque a igreja exige, porque a religião exige, porque os líderes não abrem mão daquilo. Você saberia distinguir entre um preceito divino e um preceito meramente humano? Eu poderia aqui citar, eu não quero entrar nesse mérito, mas há muitos. Há muitos. Veja, uma coisa é você adotar um costume. Outra coisa é você querer fazer desse costume uma imposição sobre outros e tentar desqualificá-los pelo fato de não observarem o mesmo costume que você observa. O que alimenta a sua presunção de superioridade. Ao longo dos meus anos de vida, eu me vi envolto em muitas celeumas. Eu lembro que ainda nos anos 80, havia igrejas que desqualificavam outras porque estas não tinham o costume de bater palmas. Então aquelas que batiam palmas eram chamadas avivadas, aquelas que não batiam palmas eram igrejas consideradas frias. Depois a celeuma girava em torno das línguas. Uma igreja que cultivava os dons espirituais era uma igreja renovada, poderosa. Uma igreja sem esta exibição de dons era uma igreja morta. Eu poderia citar muitos outros exemplos. Não faltam exemplos. E hoje? O que nos distingue e que nos faz sentir superiores àqueles que não seguem a nossa cartilha? Jesus os denuncia dizendo: bem disse o profeta Isaías a vosso respeito. Este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens.
como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. Muitas outras coisas semelhantes a estas. O que que Deus pede de nós, queridos? Por que que a gente tem que complicar tanto? O que Deus pede de nós é que nos amemos e que mantenhamos o nosso coração humilde e generoso. Agora, os homens é que colocam sobre nós um peso que muitas vezes eles não estão dispostos a carregar. No verso 9 ele vai dizer: e disse-lhes, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente. Isso aqui foi dito muito antes da invenção do jeitinho brasileiro. Os hipócritas, os religiosos hipócritas, eles faziam uma coisa de maneira tão dissimulada que as pessoas não percebiam. Pelo contrário, eles passavam um ar de espiritualidade. Quando de maneira sorrateira, jeitosamente, eles, em nome da tradição, rejeitavam o mandamento de Deus. Eles colocavam valor naquilo que não tem valor e destituíam de valor o que de fato deveria ser valorizado. Pois Moisés disse, olha o exemplo que Jesus vai dar, isso aqui é demais. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Olha o que Jesus está dizendo. Moisés diz, ele não coloca na conta de Deus. Ele diz, Moisés diz, honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe, que seja punido de morte. Vós, porém, dizeis. Por que Jesus traz Moisés para a equação? Porque os fariseus se diziam os maiores observadores da lei de Moisés. Os que observavam na íntegra cada detalhe das 653 leis, dos 653 mandamentos que havia na lei. Vós, porém, dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, está ele desobrigado por vós de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Como é que um judeu deveria honrar os seus progenitores? Eu quero que você considere que à época não havia, por exemplo, aposentadoria, não havia pensão. Então a responsabilidade de cuidar dos idosos era inteiramente da família. Não era do Estado, era da família. Desonrar pai e mãe era simplesmente abandoná-los à própria sorte. Não cuidar deles na sua velhice, quando eles já não eram produtivos economicamente. Aí como é que esses religiosos faziam para driblar esta lei? Eles diziam, aquilo que eu deveria gastar com os meus pais, para honrá-los, para mantê-los, eu ofereci como oferta ao Senhor, é corbã. Esta palavrinha, corbã, significa justamente isto, uma oferta, um voto que se fazia a Deus. Então, desta maneira, eles conseguiam driblar a lei, eles encontraram uma brecha. Então, se alguém fosse cobrar deles o fato dos seus pais estarem sendo desassistidos, eles diziam, não, eu fiz um voto a Deus, eu estou desobrigado em dar assistência aos meus pais, porque o dinheiro que eu gastaria com isso, eu tenho que pagar meus votos. Isso te lembra alguma coisa?
Como é que a gente pode atualizar isso? O que é Corban hoje em dia? Quantas são as pessoas que usam a sua religiosidade como pretexto para o não cumprimento dos seus deveres, inclusive seus deveres para com os seus familiares? Quantas são as famílias que estão desestruturadas porque o chefe da família ou a mãe passam a semana inteira em correntes e campanhas intermináveis. Todo santo dia tem uma razão para estar na igreja, porque não pode faltar o culto, porque se faltar aquele culto, vai ser repreendido, vai estar dando lugar ao diabo. Quando é que temos usado a nossa religião como pretexto? A nossa espiritualidade como pretexto para nos livrar de responsabilidades. Até o dízimo. O dízimo, que é tão importante para os cristãos evangélicos, protestantes, e hoje em dia até para os católicos, qualquer paróquia que você chega, tem lá uma faixa estimulando os fiéis a darem os seus dízimos. E quando a pessoa, para entregar o dízimo, para ser fiel no dízimo, deixa de dar a devida assistência à família. Você acha que é isso que Deus está requerendo de nós? Você provavelmente já ouviu sermões dizendo que nós temos que colocar em primeiro lugar Deus, depois a família, depois a igreja. Mas esta é uma maneira jeitosa para dizer que a igreja tem que estar antes da família. Não é isso que Deus requer de nós. Deus é amado no amor que dedicamos ao outro. Deus é amado no amor que dedicamos ao outro. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós não cuidarmos dos de casa, dos da família, nós negamos a fé e somos piores do que o incrédulo. Quer dizer, não adianta dizer que crê e a nossa vida depor contra essa fé. Porque esta fé não está sendo traduzida em cuidado pelo outro, em amor pelo outro. E não adianta querer amar o mundo sem amar aqueles que Deus colocou diretamente sob os nossos cuidados. Jesus perguntou a Pedro: tu me amas, Pedro? Ele diz: claro, o senhor sabe que eu amo, então cuida das minhas ovelhas. Jesus não está requerendo ser prioridade absoluta na nossa vida a ponto de desprezarmos o cuidado por aqueles que Ele mesmo nos confiou. E o texto prossegue dizendo, verso 13: invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Não invalide a palavra de Deus. E eu digo mais, questione qualquer preceito, qualquer costume que lhe tenha sido imposto, qualquer doutrina, qualquer dogma, tudo isso é passível de ser questionado. Há coisas que você encontra na Bíblia que foram requeridas em um momento da história. Aquilo tinha algum valor dentro daquele contexto
texto, não mais hoje. Eu posso dar um exemplo? Por que que a mulher menstruada tinha que ficar em quarentena, tinha que se isolar dentro de casa? À época, a mulher não dispunha do que hoje a mulher moderna dispõe para conter o seu sangramento, para não deixá-la constrangida. Então fazia sentido, na época, exigir que a mulher menstruada ficasse isolada. E hoje faz sentido? Faz algum sentido? Tantas outras coisas que faziam sentido antes da revolução sexual, por exemplo. Eu sei que é um assunto sensível, mas antes da invenção da pílula, certas coisas faziam sentido. E hoje? Quando os jovens se casavam aos 15, fazia sentido se guardar até o dia do casamento. E hoje, quando eles casam aos 30, precisam antes se formar, precisam antes construir uma carreira sólida para então pensar em se casar. Seria correto exigir dos jovens de hoje o que se exigia dos jovens séculos atrás? Não é que Deus tenha mudado. Deus não mudou. Mas a aplicabilidade de alguns mandamentos precisa ser revista. O que nós precisamos buscar na palavra de Deus não são regras, nem convenções sociais, são princípios. Princípios éticos que transcendem questões culturais, geográficas. Mas as pessoas preferem se ater a questiúnculas, a coisas sem valor. Ainda há igrejas que estão preocupadas com o cumprimento da saia das fiéis. Ainda há igrejas que proíbem os jovens de namorarem, de se beijarem. Tudo isso tem que vir depois do casamento, meu Deus. Isso alimenta uma neurose. As pessoas estão adoecidas dentro das igrejas. E quando eu falo de igreja, é porque é o meu lugar de fala. Mas você pode estar dentro de uma outra espiritualidade que também esteja te exigindo aquilo que não faz sentido. E você se vê na obrigação de se submeter àquele jugo. Pergunte a si mesmo: o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus pede de mim? Não se submeta ao jugo desumano que muitas vezes a religião nos impõe. Seja qual for, eu falo da minha, porque é onde eu nasci e cresci. Mas seja qual for, questione. Pergunte à sua consciência se é de fato isso que Deus está te pedindo. Porque você pode viver uma religiosidade fachada, impressionando todo mundo, recebendo aplausos, e lá no fundo, nutrir sentimentos de ódio, de inveja, de ganância, de presunção. O que Deus pede de nós é um coração humilde, generoso, amoroso, solidário, que acolhe, que abrace indistintamente a todos e que não impõe aos outros um jugo
que ele mesmo é incapaz de carregar. É isso que Deus espera de nós. Que você seja conduzido pela sua consciência, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, e não pela consciência alheia, e não por determinação de quem quer que seja. Antes de participarmos da ceia, nós vamos ter um momento de oração. E eu gostaria que você se unisse a nós, que você suplicasse a Deus: Senhor, ilumina minha mente, eu cansei de viver debaixo de jugo, Senhor. Jesus diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é isso que a gente encontra por aí. É fardo pesado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, só o Teu Espírito é que pode agora fazer com que esta palavra encontre guarida nesses corações. Que tal qual uma semente, ela possa eclodir, germinar. Eu sei que muitos corações, Senhor, já estão tão áridos, tão secos, que já não conseguem mais receber uma palavra como esta, estão como que vacinados, de tão explorados que foram, espezinhados, oprimidos. Por isso eu peço que, juntamente com esta semente, o Teu Espírito regue o solo deste coração, para que ele volte a ser fértil, para que ele ofereça o solo ideal para que esta semente germine. Há tantos, Senhor, precisando de ouvir algo assim, precisando de uma libertação, de uma liberação, porque carregam nos ombros o fardo pesado que a religião lhe impôs. Pois em nome de Jesus eu declaro esta liberação. Em nome de Jesus eu declaro que a partir de agora esta pessoa há de viver de maneira plena, saudável, consciente, todas as potencialidades, tudo aquilo que o Senhor tem investido em sua vida. Esta é a minha oração, Senhor, com toda a sinceridade da minha alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você se preparasse agora para participar conosco do momento da Santa Ceia. Prepare o seu pão, o cálice. Há um lugar onde a paz se celebrou. Há um lugar onde o amor me conquistou. Foi este amor que eu sempre quis, águas que jorram como um chafariz, aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo
teu sangue carmesim, meu pecado alveja. Não pertenço a mim, eu só pertenço a ti, Jesus. Em minha vida, a tua graça superabundou. Me deu guarida e me abraça, tal qual eu sou. Foi este amor que eu sempre quis, águas que jorram como um chafariz aos pés da tua cruz. Eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alveja. Não pertenço a mim, só pertenço a ti, a ti. E encontrei em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aqui te encontrei em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alveja. Não pertenço a mim, só pertenço a ti. Não pertenço mais a mim, só pertenço a ti, Jesus, 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 Jesus. Nós vamos consagrar agora os elementos que constituem a mesa do Senhor. Tome agora o seu pão, o cálice, apresente-os ao Senhor, levante-os mais ou menos na altura dos seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos estes elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, entregues por nós no mais notório gesto de amor que se tem registrado na história. Ele poderia ter dito não, ele poderia ter reagido, mas não o fez. Ele se entregou e morreu perdoando os seus algozes. Que ao participarmos desses elementos, Senhor, estejamos nos alimentando do que eles representam. E assim sejamos renovados, renovados em nossa esperança, renovados em nossa força para continuarmos. Nós oramos em nome de Jesus. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Levai-o à boca
e comamos todos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebamos todos. Amor assim dele por mim, amor assim, cor carmesim, amor assim, nunca tem fim. Jesus, Jesus, aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim. Meu pecado ao alvejar, não pertenço a mim, não, só pertenço a ti. Não pertenço mais a mim, só pertenço a ti, Jesus, 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 Jesus. Obrigado, Senhor. Queridos, antes de encerrarmos este momento de comunhão, eu gostaria de expor a vocês uma situação bem delicada. Eu quero muito merecer sua atenção. Na semana passada, nós distribuímos o material escolar para as crianças ali do Jardim Gramacho. Foi lindo, gente. Foi uma festa. E conseguimos, com muito custo, garantir a distribuição das cestas básicas para as famílias inscritas no projeto Eu Escolhi Amar. Conseguimos enviar o recurso para o projeto UME na África. Mas para isso, nós tivemos que nos endividar. Nós não tínhamos o recurso suficiente. Eu até disse na segunda-feira: gente, conseguimos. Eu queria celebrar o fato de havermos conseguido. Mas hoje nós estamos com um débito de quase R$9.000. Nós estamos quase R$9.000 no negativo. Conseguimos atender, graças a Deus, mas ao custo do endividamento. E agora esse mês, o mês de março, que é o mês em que se celebra a Páscoa, nós estabelecemos um alvo no nosso coração. Além das cestas básicas, que sempre a gente prepara de maneira especial nesse período, a gente sempre coloca algum item de Páscoa, nós também estaremos nas ruas distribuindo refeições para as pessoas, para os nossos irmãos em situação de rua. Nós já fazemos isso há muitos anos, mas este mês
por conta da Páscoa, nós queremos oferecer uma refeição especial aos nossos irmãos, acompanhada, inclusive, daquilo que na nossa cultura representa a Páscoa, que é o ovo de chocolate. Sinceramente, há que se confiar muito na provisão de Deus. Muito, porque nós não dispomos deste recurso. Nós não temos a menor condição de fazer isso. E eu coloquei esse alvo no nosso coração. Já todos os meses a gente estabelece um alvo de alcançar mais pessoas, de abraçar novos projetos. Só que eu não podia esperar que de fevereiro para março nós nos endividaríamos tanto. Eu não podia esperar isso. Enfim, eu estou expondo isso para vocês. Vocês são a minha família espiritual. Eu não preciso esconder de vocês a realidade. Eu sei que nós estamos precisando muito de ajuda. Muito. Para garantir esta refeição especial de Páscoa para os nossos irmãos em situação de rua, para garantir as cestas básicas para as famílias cadastradas no projeto Eu Escolhi Amar, para garantir também o recurso que nós enviamos todos os meses para o projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças no lixão de Jardim Gramacho, além do recurso para o projeto UME, lá em Moçambique, que acolhe as 62 meninas. Eu preciso da sua ajuda. Se você puder hoje ainda fazer alguma coisa, como parte do culto que oferecemos ao Senhor, não tem um momento de ofertório na igreja? Então, faça a sua oferta de amor. Aquilo que você puder fazer. Não estou pedindo que você faça nenhum gesto tresloucado, sabe? Nenhum sacrifício. Apenas que você compartilhe aquilo que o Senhor tem te dado, para que outros sejam agraciados. Se você deseja nos ajudar, o nosso Pix é o 21 99797 8135. 21 99797 8135. Toda ajuda agora vai estar chegando na melhor hora possível. A gente precisa tapar esse buraco de quase R$9.000 que nós estamos na conta, para então começar a trabalhar a doação, a distribuição de refeições, de cestas básicas, de recursos para os projetos. Então, se você puder, faça agora o que estiver em suas mãos fazer. Você pode fazer também pelo PayPal de qualquer parte do mundo, através do PayPal hermescfernandes@hotmail.com. Minha gratidão de todo o meu coração, que o Senhor te recompense. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso culto. Amanhã, às 21h, nós temos mais uma live. Eu conto com a sua audiência. A gente está pretendendo trazer amanhã um assunto muito sensível. Não vou adiantar agora, mas amanhã, durante o dia, eu devo anunciar. Você vai ficar sabendo, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham aí uma semana repleta da graça de Deus. E domingo que vem a gente volta com mais um culto do Ninho da Fênix. Não deixe de comentar, não deixe de curtir e de marcar alguém para que ouça o que você ouviu. Se você pegou na metade, não deixa de ouvir a live inteira. Deus abençoe, gente. Que a graça de Cristo, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos desde hoje para sempre. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deus abençoe.